Prazer de casa número 1. Essa atividade chama-se Minha Vulva, Minha Vida. Através dessa atividade, a gente vai encontrar a nossa história através da nossa vulva. Vai encontrar as memórias que dizem respeito à nossa vulva e à nossa sexualidade como um todo. Isso perpassa emoções, isso perpassa fatos que se ocorreram com você, isso perpassa a história da sua própria vida. É uma atividade muito linda que eu desenvolvi ao longo desse trabalho da Vulva Livre Alma Liberta e que ela, como atividade pioneira de prazer de casa, de tarefa, ela é muito reveladora e prepara você para conhecer o que a gente está mexendo, né? O que é a minha vulva, o que é a minha sexualidade, o que tem nesse caldo aqui com o qual eu vou trabalhar nesse curso. Então, nessa atividade, eu distribuo entre os participantes diversas vulvas, como essa aqui, no papeizinhos cortados coloridos, e peço que cada uma escolha uma cor de sua preferência. Então, você pode pegar papéis coloridos que você tem em casa e recortar, EVA, você pode usar material reciclado, isopor, papelão, algo que você produza manualmente, ou você pode ir à papelaria e comprar material de sua preferência. O importante só é que você possa escrever, porque a gente também vai usar a escrita, a palavra. A gente vai usar a representação artística e vai usar a representação da linguagem escrita. Eu vou explicar como vai ser isso. Primeiramente, tire um tempo para você fazer essa atividade com qualidade. Então, prepara um ambiente, feche a porta do seu quarto. Se você mora com alguém, pede para ninguém importunar você nesse momento. Diz que você vai estar numa prática de meditação. Crie um ambiente aconchegante, um ambiente que estimule o seu contato com as suas memórias, que estimule a sua criatividade. Crie um ambiente bonito. Isso tudo é muito importante em tudo que diz respeito ao nosso autocontato e também à sexualidade. Coloca uma música ambiente, acende um incenso, como você preferir. Pega esses materiais e coloca eles todos à sua disposição. Eu, no curso, gosto de trabalhar com tintas. Você pode trabalhar com as tintas que você tiver na sua casa. Eu gosto de distribuir também fitas, materiais que possam simbolizar as texturas, os aspectos de forma, né? De pelos, de lábios, como você queira se representar. Pode trabalhar com plumas, materiais coloridos, pode trabalhar com purpurina, tem glitter também, miçanga. Você pode trabalhar com sementes de arroz, sementes de feijão, sementes de milho, sementes, folhas de árvores, folhas secas, flores secas. Deixa a sua criatividade fluir. Sim, quanto mais natural, sempre melhor, inclusive para a natureza. Deixa de ter um contato com a natureza, mas esteja livre para usar o material que você sentir bem. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai representar na parte da frente a nossa vulva. Então, primeiramente, pegue um espelho e se observe. Passe um tempinho apenas se observando. Observando como que é o monte de Vênus, nessa parte aqui superior do púbis. Como que é os lábios externos, como que é o lábio interno, como que é a uretra, como que é a vagina, como que é... Ou nem precisa dar nome, nesse momento ainda não precisa dar nome, só observa. E começa a representar livremente isso. Algumas querem fazer formas específicas, coração, estrela, que representam alguma coisa simbólica. Outras querem só colocar formas. Então seja completamente à vontade para representar como você quiser. Na parte da frente. Na parte de trás, deixa eu pegar aqui a minha vulva, na parte de trás a gente vai escrever algumas coisinhas. Depois de você se demorar um tempinho fazendo a parte da frente, faça, brinque com isso. Até se você quiser usar materiais palpáveis como argila, por exemplo, você pode usar também, mas é importante que tenha essa parte de trás aqui pra gente poder escrever isso, né? E também muitas gostam de pendurar, depois colocar um fiozinho e pendurar e colocar na sua parede da sua casa, colocar em cima da sua cama, para você estar em contato com esse trabalho que você fez de autoconhecimento. E aí atrás, o que a gente vai escrever? Primeiramente, o nome da sua vulva. Quando a gente faz esse grupo, a gente percebe que cada uma coloca um nome diferente, porque há muitos nomes possíveis para designar vulva, e esse próprio aspecto múltiplo, né, de nome também diz algo sobre a nossa cultura. Temos muitos nomes, não temos nenhum. E ao mesmo tempo também, se a gente pensar, até as deusas, né, antigas, elas tinham muitos nomes, né? Então as representações de algo que é tão profundo, de algo que é tão sagrado, tão importante, é uma representação múltipla em cada cultura, em cada família, em cada tradição. E aí como é que você chama a sua vulva? São dois nomes possíveis.
É como você chama a sua vulva e como a sua família te ensinou a chamar. Então eu chamo o nome de nascimento e o nome de batismo. O nome de nascimento é o nome que a sua mãe, sua avó, sua tia, a pessoa que cuidou de você falava. Então, por exemplo, vamos lavar a xoxota, vamos lavar a perereca, né? Como é? Você lavou a perereca no banho? Então, vamos colocar esse nome que a nossa mãe, a pessoa que cuidou da gente, usava para a gente se referenciar à nossa vulva. Para algumas, inclusive, pode ser nenhum nome. Existe isso. A ausência do nome, que também diz alguma coisa para a nossa psique. E também, depois, o nome de batismo, que é o nome que você escolhe. Então, eu chamava de perereca quando eu era criança, porque minha mãe me ensinou a chamar assim, e depois, não sei, em algum momento da minha vida, com 18 anos, ou recentemente, eu resolvi chamar de vulva, resolvi chamar de vagina, resolvi chamar de buceta, resolvi chamar de xoxota, resolvi chamar de ioni, resolvi chamar de taizinha, aquele nome no diminutivo que a pessoa coloca na própria vulva, como você resolveu chamar. Então, o nome de nascimento e o nome de batismo. São dois nomes que eu vou pedir para você colocar. Se tiver ausência de nome também, pode deixar esse espaço em branco. Pronto, já fez a parte da frente, já desenhou sua vulva, já escreveu os nomes, eu escrevi os meus aqui à frente e atrás. Aqui está o nome de nascimento que a minha mãe me ensinou a chamar, que era Pipitinha, que vem de pepita, né, de ouro, que vem de preciosidade, Pipitinha, como eu chamava na minha família, e o outro nome que eu chamo hoje, vulva, principalmente vulva. Coloquei Ioni também aqui porque é um nome muito interessante do sânscrito, mas eu chamo mais de vulva. E atrás é a parte mais profunda, é a parte mais que mexe mais com a nossa história. A gente vai fazer uma linha do tempo. E aí, conforme eu fui desenvolvendo esse trabalho, a gente foi entendendo que não era linha do tempo, mas sim espiral do tempo. Espiral da sua história. E aí, nessa espiral da sua história, você pode escrever fatos dessa história da sua vulva que você se recorda desde criança até hoje. Ou você pode escolher colocar apenas as emoções referentes àquelas experiências. As emoções aqui é o que mais importa. Se você quiser escrever só as emoções referente àquelas experiências, é o que mais importa. Mas se você quiser detalhar, você pode escrever as experiências e as emoções decorrentes das experiências. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de me lavar no chuveirinho e ficar estimulando a minha vulva com o chuveirinho, e ali eu sentia cosquinha, eu sentia prazer, eu sentia curiosidade, eu sentia angústia, né? Então são possíveis emoções que eu lembro que eu sentia quando eu era criança. Uma vez ocorreu isso e eu senti dor. Uma vez ocorreu aquilo e eu senti tesão. Quando eu menstruei a primeira vez, eu senti alegria, eu senti vergonha, eu senti culpa. Foi assim, minha mãe falou pra todo mundo, meu sangue caiu e saiu na escola, vazou e foi um vexame, né? Aquela emoção ficou gravada dentro de você. A sua primeira relação sexual, a sua primeira masturbação, o seu primeiro relacionamento, aí no sentido tanto sexual como afetivo, o seu segundo relacionamento, o último relacionamento que você teve, até você chegar hoje. Não é só sobre relacionamentos, mas os relacionamentos também entram, porque a sexualidade tem tudo a ver, né, com relacionar-se com o outro. Mas não esqueça de colocar a sua própria relação com você mesma. Como eu falei, você já se observou no espelho? Como foi essa experiência para você? Você buscava ler sobre isso, o livro da escola? Como foi para você essa experiência? A sua mãe te falou? Você se tocou? O que surgiu corporalmente daquilo? E aí você vai escrever aqui. Por que você vai escrever aqui? Porque a gente vai observar essa nossa história. A gente vai olhar para nossa vulva e vai ver o que existe de emoções somatizadas na minha vulva, que estão determinando ou influenciando de alguma forma a minha sexualidade. Existe um ramo da medicina chamado psicossomática, que é o ramo que diz que aquilo que ocorre no corpo interfere no emocional e no psicológico, assim como o que ocorre no psicológico interfere no corpo. Como a gente gosta muito de reforçar, não é uma dualidade, o corpo é uma unidade multidimensional. Então todos os aspectos se influenciam de forma permeável, totalmente é uma troca o tempo todo. As emoções em respeito a hormônios, os hormônios estão aqui, né, sendo distribuídos pelo nosso sangue nos nossos órgãos.
Então, a partir das experiências emocionais, as experiências da memória, a gente também tem memórias no nosso corpo. E essas memórias podem ser memórias que estão causando bloqueios, crenças limitantes, tensões, né? Se forem memórias que tenham alguma relação com trauma, e também podem ser memórias que estão trazendo libertação, que estão trazendo empoderamento, que estão te colocando para desenvolver ainda mais a sua sexualidade, se forem memórias positivas. O objetivo dessa prática é a gente acolher a nossa história. Como eu falei na primeira aula, é a gente entender que toda a nossa história foi necessária para que a gente chegasse até aqui e cumprisse a nossa missão e desfrutasse do nosso corpo da melhor maneira possível. Então, depois de escrever cada pedacinho dessa tua história, desse teu espiral complexo de vida, eu vou te convidar a simplesmente colocar a sua vulva em frente a você, respirar fundo, você pode querer olhar a parte da frente, você pode querer olhar o espelho, olhar novamente. E simplesmente acolher essa vulva. A prática termina com acolhimento, aceitação, acolhimento. É como se você fosse uma observadora. Na meditação a gente tem essa configuração do eu, o eu observador, né? A observadora. A que simplesmente não está aqui necessariamente agora, nesse momento, sofrendo ou se exultando, mas está simplesmente observando. Observando e aceitando. Observando, aceitando e acolhendo. E aí no final a gente pega a nossa vulva, traz aqui para o coração e respira com ela. Traga 4 respirações. Sinta essa respiração começar da sua vulva e vir aqui até o seu coração, preenchendo esse trabalho, acolhendo esse trabalho, transmutando esse trabalho com a energia do amor, com a energia do perdão, com a energia do acolhimento. Feito isso, que é o seu trabalho individual, introspectivo, agora vem a parte 2. Na parte 2, nos trabalhos presenciais, eu divido o grupo em duplas ou em trios, né, em grupos pequenos, e aí todas compartilham umas com as outras a sua vulva. Nesse grupo, desse curso online, eu vou convidar vocês a procurarem uma pessoa da sua rede de confiança, uma mulher da sua rede de confiança. Pode ser a sua irmã, a sua mãe, a sua tia, a sua amiga, a sua parceira, a sua companheira, e vai convidar ela a fazer essa prática. Explica para ela como se faz essa prática e convida ela a fazer essa prática. Vocês podem combinar o mesmo horário para fazê-la. Então, nós vamos combinar amanhã às 3 horas, às 7 horas, às 2 vamos fazer nesse horário. Aquela energia vai estar vibrando naquele mesmo momento, sendo algo muito parecido como se fosse uma experiência presencial, porque será. E aí vocês vão combinar uma chamada de vídeo. Depois de cada uma ter feito a sua prática solo em casa, vocês vão se conectar no vídeo e vão apresentar agora uma para outra. Essa aqui é a minha vulva. Eu representei o clitóris dessa forma, eu representei os pelos dessa forma, eu representei a uretra, a vagina dessa forma, eu representei os lábios. Você pode simplesmente apresentar, ou você pode dizer por quê. Eu representei a minha vagina assim porque eu não tenho muito contato com ela, ela é pequenininha, ou porque o meu clitóris está brilhando, porque eu tenho sentido ele de uma forma mais latejante, mais pulsante, e você vai apresentar a parte da frente. Depois você vai virar e vai apresentar a parte de trás. Emoções que eu senti ao longo da minha história pode ter a ver com prazer, excitação, curiosidade, culpa, medo, vergonha. Pode ser emoções ou podem ser palavras também que digam respeito às emoções. Consciência, amor, descoberta, inconsciência, sensibilidade, insensibilidade, tudo isso que você sentiu, que você representou aqui, que pode ser em palavras, também podem ser em símbolos, em desenhos,
você vai apresentar para a sua parceira de atividade. Você vai apresentar, ela simplesmente vai escutar e observar e testemunhar. Aqui tem a ver sobre ser testemunhada na tua história. Simplesmente a partir da comunicação empática, ela vai simplesmente observar e depois você vai observá-la e escutá-la. E aí vocês duas vão encerrar essa prática com um namastê, com gratidão. Depois vocês podem trocar um pouco, conversar um pouco, mas a prática se encerra aí. E vocês vão ver o quão que é libertador, o quão que é curativo poder contar a sua história tão profunda, tão íntima da sua sexualidade. De preferência para alguém que você tenha confiança e ser também testemunhada e testemunhar a outra. Nos grupos presenciais, eu crio um clima, um ethos, uma confiança mútua, né, de integração entre o grupo, e nós podemos fazer isso umas com as outras. Como esse curso é à distância, você pode fazer isso com alguém que já é da sua confiança. Se você quiser também gravar um vídeo para você mesma ter como memória, se você quiser falar com você, gravar um vídeo também, ter essa memória para você registrar a sua história, para você se observar, quem sabe você queira olhar depois e se escutar e se ver falando, você pode fazer. O importante é que você não crie, né, um novo selfie, um chamado falso selfie, para você estar diferente para a câmera, porque é importante que você tenha muita espontaneidade, seja muito verdadeira com a outra que está te observando ou consigo mesma. Então, dê preferência para fazer essa prática com uma mulher da sua confiança, uma pessoa que é sua amiga, sua parceira, familiar, mas você pode também querer usar a câmera do seu celular, ou caso você não tenha conseguido alguém, você pode usar simplesmente a câmera do seu celular, se assim você também se sentir mais à vontade. Eu tenho certeza que essa atividade vai ser muito profunda, muito linda, muito complexa e também vai preparar a gente para as próximas atividades, porque agora você conhece a história da sua vulva, você conhece a sua vulva fisicamente e você pode trabalhar a sua história para o seu crescimento, para o seu prazer.